Muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar da palavra aqui forte, tá? A gente vai falar de Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha essa palavra. E assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino, mas o Senhor disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, gente, o que dá a entender aqui? Dá a entender que quando Deus escolhe alguém para fazer um projeto na obra dele, ele já escolheu já, ó, muito antes de você ter nascido, entendeu? Então você vai ter que fazer aquilo, ou por bem ou por mal. Você vê Jonas. Jonas foi um profeta que ele lutou contra a vontade de Deus. Não vou, não vou, não vou. Ele não queria ir na cidade, se não me engano, é a cidade de Nínive. Não lembro exatamente qual é o nome da cidade. Ele não queria pregar na cidade. No final ele pregou na cidade, todo mundo se converteu ao Senhor. E antes disso ele sofreu muito. Ele foi até engolido por uma baleia. Quando ele viu que não tinha mais para onde correr, ele buscou os caminhos do Senhor. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vive uma vida muito preocupado com, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que progredir, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser o melhor. Mas muitas vezes Deus quer uma coisa totalmente diferente para a sua vida. E muitas vezes você sabe disso, só que você negligencia isso, entendeu? Porque a palavra de Deus que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Quem foram os escolhidos? Os escolhidos, na minha visão, são as pessoas que querem pagar o preço, entendeu? Querem pregar a palavra de Deus. A palavra diz: ide e pregar o evangelho. A palavra não diz que eu tenho que ser super capacitado para pregar o evangelho. Ela fala apenas ide e pregai. Então, poucas pessoas têm essa audácia de falar o evangelho puro, sem falar, falar palavras bonitas, sabe? Eu me incluo nisso aqui também. Muitas vezes eu falo uns vídeos para não falar com tanta profundidade a palavra de Deus, para as pessoas não se assustarem. Mas se a gente for falar a palavra de Deus aqui nua e crua, as pessoas vão achar que é fanatismo, que aí já é demais. Mas a gente tem que avançar, a gente tem que ter autoridade, porque a gente está falando a palavra de Deus, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ter intrepidez, entendeu? E ter a consciência que falando a palavra de Deus, gente, a gente não precisa ter medo de falar. E quando eu digo falar a palavra de Deus, não é impor a palavra de Deus, não é querer falar que é melhor que alguém, ou isso não pode, isso, aquilo. Falar a palavra limpa, a palavra pura. E os escolhidos de Deus, eles têm essa coragem, essa ousadia. Então que a gente busque ter mais coragem, mais ousadia, cada dia mais para falar a palavra de Deus, entendeu? Para falar que isso é pecado, isso não pode aos olhos do Senhor. A falar, isso que Deus gosta, é isso aí que diz a palavra, continua assim, vamos ter ousadia, entendeu? Que os escolhidos do Senhor é os que não estão nem aí porque os outros estão pensando. Não estão nem aí. Você vê João, ele chegou no rei e falou: você é um adúltero, você é um sem vergonha, você casou com a mulher do seu irmão, seu safado. Não falou assim, com essas palavras, né? Ele teve a cabeça decapitada, mas ele falou com o rei. Ele teve a coragem de falar: isso é errado, e que nós tenhamos essa coragem dos escolhidos. Se você tem a vontade de falar a palavra de Deus, de um conforto para as pessoas, ajudar as pessoas, ler a Bíblia, jejuar, orar, e você tem essa vontade, principalmente de ajudar o próximo,
você, com certeza, você é um escolhido de Deus, mas você tem que colocar em prática, porque a palavra de Deus diz, o seguinte: se você sabe fazer o bem e não faz, isso também é pecado. Se você sabe que você pode ajudar a pessoa e não faz por preguiça, eu me incluo nisso também, tá? Isso é pecado. Então que a gente reflita, beleza? Eu vou fazer mais vídeos sobre essa questão dos escolhidos do Senhor, porque parece que são privilegiados e as outras pessoas estão todas erradas. Não tem nada disso, tá? Valeu, um ótimo dia a todos. Fique com Deus, valeu.